Boa noite. Chamo-me Soraya Veiga. Sou aluna do segundo ano do curso de Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, na Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia. No âmbito da unidade curricular de Literatura Portuguesa 2, vou realizar o meu exercício de desenvolvimento oral de tema 1. Neste vídeo, vou fazer análise de textos que narram a história de Dona Inês de Castro. Primeiramente, vou começar a análise do texto de Miguel Torga, que tem como título Antes do Fim do Mundo, Despertar. Neste texto, o autor retrata o amor, o romance de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Também ele retrata a trágica morte de Dona Inês. O reencontro dos amados prova que o amor supera todos os obstáculos. O amor dos dois sempre foi considerado proibido. Foi por este motivo que Dona Inês de Castro foi morta. E com a coroação de Dona Inês depois da morte, mostra que o amor triunfa até a morte. Na última quadra, o sujeito poético ele faz um apelo a todos nós e pede que sejamos fiéis a esta grande história de amor, para que este acontecimento continue a ser um tema contada e celebrada por todos. E no final, ele faz uma comparação desta história com a história de Romeu e Julieta. Neste texto, o autor utiliza figuras de estilos como antítese, metáfora. Podemos ver que nesse texto, Dom Pedro estava completamente apaixonado por Dona Inês e que o amor dele era verdadeiro e sincero. No texto de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, conto número 3, que começa do estrofe 118 e termina no estrofe 137. Neste texto, ele retrata a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Também narra o assassinato de Dona Inês de Castro, que sendo considerado uma espiã ou uma inimiga pela seu não interesse pela coroa, ela foi considerada uma ameaça. Este foi o motivo, segundo este texto, este foi o motivo de ela ter sido morta. Nos estrofes 118 e 119, apresenta a vitória da batalha que Dom Pedro estava. E também o autor utiliza figura de estilo, como hipérbole, comparação, dupla adjetivação e personificação. Nos estrofes 120 e 121, apresenta a caracterização de Inês e onde ela encontrava e as suas memórias de alegria, que não foram muitos. É utilizado figura de estilo como apóstrofe, perífrase, antítese, anáfora e personificação. Nos estrofes 122 e 123, o autor apresenta a reação de Dom Afonso IV. Ele teve que respeitar as opiniões do povo, então ele decidiu matá-la. Também ele teve alguma razão. Por exemplo, ele sentia que o filho estava preso por amor. E porque Dom Pedro não queria casar com mais ninguém. E também porque o povo estava a murmurar. O autor utiliza figuras de estilo como anástrofe, pergunta retórica e dupla adjetivação. Nos estrofes 124 e 125, descreve o dia em que Inês foi levado ao rei. Ele sente uma pena, mas o povo, com falsas e ferozes razões, levou-a à morte. Também
o autor caracteriza o seu estado de espírito, mostrando toda a sua mágoa. Mas Dona Inês não tinha mágoa por ser morta, mas ela tinha uma mágoa porque ela iria abandonar os seus filhos. O autor utiliza a figura de estilo como dupla adjetivação e metonímia. Nos estrofes 126 a 129, o autor apresenta o pedido de piedade, porque algumas pessoas acharam que era desumano matar uma donzela fraca só por causa de amor. E eles pediram que o mandasse para alguns sítios distantes. O autor utiliza figura de estilo como apóstrofe, hipérbole e perífrase. Já nos estrofes 130 a 133, narra-se que o rei sentiu comovido com o discurso de Dona Inês, mas ele teve que manter a sua decisão por causa do povo e do destino. Os assassinos, eles mataram a Dona Inês de Castro com uma espada. É também utilizar a figura de estilos, como comparação, apóstrofe e metonímia. Nos estrofes 134 e 135, aqui o autor faz uma comparação. Ele compara a morte de Dona Inês de Castro com uma de uma flor que é arrancada antes do seu tempo. A morte de Inês de Castro fez com que as filhas de Mondego chorassem, e as suas lágrimas transformaram-se. E daí criaram a fonte de amores. O autor também utiliza figuras de estilos como comparação, metonímia e a hipérbola. Já nos dois últimos estrofes, 136 e 137, aqui podemos contemplar a vingança de Dom Pedro para com os assassinos de Inês. Foi através dessa vingança que Dom Pedro recebeu o cognome de O Justiceiro. Os textos da autoria de Fernão Lopes, Luís Vaz de Camões, Miguel Barbosa de Bocage e Miguel Torga, eles retratam a história de Dom Pedro e Dona Inês. Essa é a relação que os textos têm entre si, porque retratam a história de Dom Pedro e Dona Inês. Mas, mesmo essa relação tem uma diferença também, porque cada autor conta a sua história na sua perspectiva, como vê a história. Ou seja, cada autor conta a sua versão, narram o seu jeito, mas ambos narram a mesma história, que é o romance de Dom Pedro e Dona Inês e o assassinato trágico de Dona Inês. Bom, é tudo. Até a próxima.